12, falam da libertação do povo de Israel do Egito. Êxodo 3, versículos 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Lê o versículo 12 comigo, por favor, novamente, em voz alta. Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Oremos. Pai amado e bendito, que privilégio nos reunirmos como igreja nesse dia especial, no dia do Senhor, para adorarmos, para louvarmos ao Teu nome. Como é bom ver irmãos e irmãs preciosos, amados, queridos nossos e do Senhor, para juntos adorarmos a Ti nessa noite. Abençoa-me, Senhor, que o Teu Espírito possa ministrar aos corações essa palavra que tanto mexeu, tanto abençoou a minha vida, possa de alguma forma também abençoar e ser ministrada com a autoridade dos céus a vida dos meus irmãos, aos seus corações, para que o Senhor seja glorificado em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Qual é o propósito da nossa vida? Para que vivemos? Uma pergunta um pouco filosófica, mas que por vezes é interessante a gente se fazer. A gente vai vivendo a vida, um dia após o outro. Às vezes você está aqui e já está pensando: amanhã é segunda-feira, eu tenho que fazer isso antes de ir para o trabalho, ou então eu tenho que fazer compras. Eu brinco, o pessoal sempre fala lá em casa. Eu quase tirei foto essa semana das bananas para ver quanto tempo ia durar. Aquelas 5 dúzias de banana que eu tinha lá em casa e que já estão diminuindo, já deve ter menos de 3. Aí a crise depois foi o ovo. A Tati falou: já acabou os ovos. Aí eu já comprei 30 ovos, irmão, para ver se aguenta pelo menos alguns dias. E que Deus me dê muita saúde, a minha minha esposa, para a gente conseguir. Mano, o João come muito, irmãos. O João é muito pequenininho e ele fica nervoso quando você está dando comida para ele. Ele protesta. Começa, aí rapidinho enfia na boca e fica calmo. Aí, o gordinho lá come bastante. E Daniel e Raquel não ficam para trás. Então, louvado seja Deus por isso. Mas qual é o propósito das nossas vidas? Será que é só comprar comida para os nossos filhos? Será que é só pagar as contas? Será que é só ir para o trabalho? Qual o propósito de Deus em libertar o seu povo do Egito? É sobre isso que veremos essa noite. Hoje eu vou precisar que você esteja bem atento, que a gente vai passear bastante por esse livro, nos capítulos 3 a 12. Então, não vou ficar falando Êxodo, capítulo tal, para a gente ganhar tempo. Vou falar capítulo tal, versículo tal, que a gente vai passear bastante nessa porção preciosa das Escrituras, que se você está nos acompanhando na leitura bíblica, você fez nos últimos dias. Começamos Êxodo 1 e fomos até o capítulo 12.
E o que esse texto, esse trecho das Escrituras tem a nos ensinar do propósito de Deus para as nossas vidas, do propósito de Deus para o seu povo. O breve catecismo de Westminster, que é um dos principais documentos, por exemplo, da Igreja Presbiteriana do Brasil e de outras igrejas, diz na sua primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? O catecismo é sempre feito nesse sistema de perguntas e respostas. E qual é o fim principal do homem? É a primeira pergunta, e a resposta é glorificar a Deus, ou conhecer a Deus, agora estou falando de cabeça, e gozá-lo para sempre. Ou seja, glorificar a Deus, viver para Deus e desfrutar de Deus para sempre. Esse é o propósito de Deus para nós. E não é diferente aqui no relato do Êxodo. Há dois momentos marcantes na história do povo de Israel. E é fácil que os títulos são parecidos: o Êxodo e o exílio. O Êxodo, quando Deus liberta o povo do Egito e traz para a terra prometida, e o exílio, quando Deus, por conta da desobediência do povo, tira o povo da sua terra e permite que ele seja exilado para outras nações. Mas hoje vamos ver o Êxodo. O que temos a aprender nessa passagem tão preciosa sobre o que Deus fez na história do seu povo e o que Deus tem a fazer nas nossas vidas, na nossa história. Eu, seguindo o padrão do diácono Valquir, vou ministrar 3 pontos nessa noite, sem mais delongas. Primeiro, a ação de Deus. Segundo, o propósito de Deus. E terceiro, a resistência a Deus. Então, primeiro, a ação de Deus. Segundo, o propósito de Deus. E o terceiro, a resistência que existe em relação a Deus e os seus propósitos. Primeira coisa, a ação de Deus. Você conhece a história, mesmo que você não tenha lido, você deve se lembrar, deve conhecer que o povo de Israel chegou ao Egito ainda nos dias de José, ainda com Jacó vivo, e ficaram lá por muitos anos, e passados muitos anos, o povo cresceu muito, como lemos no início. Eu recomendo que você sempre procure chegar cedo na igreja. Eu sei que às vezes surgem empecilhos, principalmente para quem tem filhos pequenos ou tem um problema de trabalho, mas sempre se esforce para chegar antes do culto. Hoje tinha um grupo aqui pequeno, muitos chegaram depois da hora. Não... Bom que você veio. É melhor você chegar atrasado que não vir. Se estiver atrasado, não fala: o pastor vai puxar minha orelha. Não faça isso. Venha para a igreja. Mas procure chegar antes. Muitos irmãos chegam aqui, dobram o seu joelho, ficam em oração. Isso é muito precioso, irmão. Você já começa o culto em espírito de oração. E na abertura do culto eu li o Salmo 105, que é um salmo que fala justamente do Êxodo. E lá fala de Deus libertar o seu povo, lá fala de como Deus agiu poderosamente, fala de como o povo estava, depois de muitos anos, dos dias de José, o povo estava oprimido lá no Egito, o povo estava sofrendo uma escravidão dura. Lá no Salmo 105 fala que Deus fez o seu povo fecundo, o povo multiplicou, o povo cresceu lá no Egito. E aí o povo começou a sofrer, e você conhece a história, começaram a ter a opressão dos egípcios. Eles faziam com que os israelitas construíssem cidades, grandes construções, e oprimiam os israelitas. E aí até que eles começaram a clamar a Deus. E aqui no capítulo 3, versículo 7, que nós lemos, diz assim: então o Senhor continuou e disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Eu citei esse versículo na pregação de terça-feira passada, que muito me impactou já muitos anos atrás, e relendo, por isso que a gente tem que ler e reler a Bíblia. Novamente esse texto saltou aos meus olhos e aqueceu meu coração, que aqui fala que 3 verbos: Deus viu, Deus ouviu e Deus conhece. Deus viu a aflição do povo, Deus ouviu o seu clamor e Deus conhece o sofrimento do seu povo. Então, no primeiro ponto, a ação de Deus. O nosso Deus não é um Deus passivo, é um Deus que espera a gente fazer um monte de estratégias ou fazer um monte de caminhos, de repente subir uma escadaria de joelhos, ou então fazer uma série de trabalhos espirituais para ganhar o seu favor, mas Ele conhece, Ele vê a aflição, Ele ouve o clamor e Ele conhece o sofrimento do seu povo. E continua aqui já no versículo 16, como eu disse, a gente vai pular muitos textos, atento aí à sua Bíblia, a gente vai passar por muitos trechos, muitos textos, de Êxodo 3 a 12, e aqui no capítulo 3, verso 16, diz assim: vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade, eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito.
E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer. E você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Novamente, no versículo 16, Deus fala: em verdade eu os tenho visitado e visto que tem sido feito com vocês no Egito. O que nós aprendemos aqui? A ação de Deus, primeiro ponto. O nosso Deus é um Deus de aliança. Hoje, se você esteve aqui pela manhã na excelente aula ministrada na Escola Dominical pelo irmão Paulo, ele concluiu o capítulo 8 do Guia de Estudo do Pentecostal Reformado, em que fala justamente sobre as alianças. Deus fez uma primeira aliança com Adão, e Adão falhou. Deus fez uma segunda aliança com Noé, e Noé se embriagou depois de sair da arca, Gênesis capítulo 9. Deus fez uma aliança no Sinai com Moisés, e o povo depois pecou, falhou. Deus fez uma aliança com Davi, e Davi, o homem segundo o coração de Deus, também falhou, mas Deus falou que da sua descendência viria o Messias. E aí chegamos à nova aliança em Cristo Jesus, que não falhou, nunca falha e nunca falhará. Então Deus tem uma aliança, irmãos. Deus tem uma aliança com o povo. O que, de fato, difere as pessoas que vivem sobre esse mundo é se você tem uma aliança com Deus eterno, o único Deus vivo e verdadeiro, ou não tem. Não é se somos ricos ou pobres, somos homens ou mulheres, se somos brancos, negros, pardos, se somos de origem africana ou europeia, se temos muito dinheiro, pouco dinheiro, se temos muito conhecimento, se temos diplomas, se temos dinheiro, se temos status, nada disso importa no reino de Deus. O que importa é se temos uma aliança com Deus eterno ou não. E aqueles que com ele têm uma aliança, você vê que ele revela que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que isso? Porque Deus tem uma aliança com aquele povo, e Deus havia feito uma promessa a Abraão, de que nele todas as nações da terra seriam abençoadas, Gênesis capítulo 12. E Abraão buscou a Deus, Abraão foi até Deus, bateu na porta: Senhor, me abençoa. Não! Deus se revelou a Abraão. E Moisés foi até Deus? Não! Moisés viu uma sarça pegando fogo, Deus se revelou a Moisés. Ele é um Deus que se revela aos seus irmãos. Então, se você tem recebido o Evangelho, se você tem crido nessa palavra, se você cantou de todo o coração que cantamos essa noite, nós somos o povo a quem Deus libertou, saiba que isso é graça de Deus. Lembre-se do que Jesus disse a Pedro, quando Pedro disse aquelas palavras sábias e profundas, que Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E uns dizem que o Senhor é João Batista, que é Jeremias, que é um dos profetas. E ao que Pedro respondeu: e vocês, quem dizem que eu sou? Jesus perguntou, e Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus falou a Pedro? Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, se você tem uma aliança com Deus, saiba que isso é graça, que Deus se revelou a você, como se revelou a Moisés, como se revelou a Abraão, como se revelou a Pedro. Então, com quem Deus tem uma aliança, ele vê a aflição, ele ouve o clamor e ele conhece o sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Deus age assim. E Deus tem essa aliança, ele faz uma distinção entre o seu povo, irmãos. Por isso que nós temos que, como eu falava aqui no louvor, entender que nós somos o povo mais abençoado dessa terra. Não é o seu patrão que tem 3 carros importados, que tem casa de praia, que tem todo o dinheiro. Não é a sua conhecida que pode fazer todos os tratamentos cosméticos que ela deseja fazer. Não é o seu amigo que tem uma vida promíscua e se envolve com um monte de mulheres. Não é alguém que tem conhecimento na mídia, mas nós somos felizes que nós temos uma aliança com Deus verdadeiro. O único Deus vivo e verdadeiro, o Deus eterno. Mas no capítulo 6, fica ligado aí, rápido. Precisaria que vocês sejam ágeis. 6:5. Palavras do Senhor. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Deus não se esquece. Mas ele deixa claro que ele tinha uma aliança lá com Abraão. E agora o povo estava clamando, ele falou: eu tenho uma aliança com esse povo, eu vou agir. Eu vi, eu ouvi, eu conheço, eu vi a aflição, eu ouvi o clamor, eu conheço o sofrimento, e Deus viria com providência. Deus distingue o seu povo, ainda nesse primeiro tópico da ação de Deus. Vá comigo no capítulo 9.
Vou falar o livro que você já sabe que é Êxodo. 9, versículos 4 e 6. 4 a 6. Estamos no contexto da quinta praga, peste nos animais do povo do Egito. E 9,4 diz assim: e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte. E todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Desculpe falar nesse contexto de animais, mas falando de algo que é muito mais valioso do que um animal. Mas se você tem filhos que estão longe da presença do Senhor, clame a Deus. Fale: Senhor, meu filho foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os animais não foram. Vamos cuidar com carinho deles, mas os nossos filhos não foram. Então, ore, clame, fale: Senhor, não deixe meu filho ficar longe da tua presença, lembra-te da tua aliança. Senhor, o filho de muitos aí estão largados no mundo, estão entregues às drogas, à prostituição, à bebida. Mas, Senhor, guarda o meu filho, guarda os meus, tenha misericórdia. Muito pode, irmãos, a súplica de uma mãe que dobra os seus joelhos, de um pai que clama aos céus pelos seus. Tem o lema das Déboras, né, que é um ministério de mulheres, e também tem os baraques, que são homens que se dedicam em oração por jovens, por filhos. E vocês sabem muito bem. Mães de joelho, filhos de pé. Isso é muito verdadeiro. A mãe está de joelho, o filho está de pé. Ore pelos seus. Fala: Senhor, lembra da aliança que eu tenho contigo. Toma o meu filho, transforma-o. E você talvez se surpreenda com o que Deus vai fazer. 10, 23. Capítulo 10, versículo 23. A nona praga, trevas sobre todo o Egito, tudo muito escuro. Os egípcios, verso 23, não podiam ver uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Imagina uma escuridão tão intensa, não tinha lanterna de celular, porque não existia celular. Uma escuridão tão intensa que a pessoa não podia nem levantar do seu lugar, tamanhas trevas. Mas continua o verso 23, porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Deus executa juízo. Como eu pregava de manhã, falei sobre Elias, 1 Reis, capítulo 17, não fala que Elias orou, Tiago, que nos revela lá em Tiago 5, mas fala que Elias estava ali e falou que o céu se fecharia e viria uma seca, mas Deus fala: vá até o ribeiro de Querite, e Deus sustenta o profeta Elias. Acaba a água no ribeiro, Deus humilha os sidônios, a terra, o povo de quem vem a terrível Jezabel, mulher do rei Acabe, pois ele leva Elias para Sidom, para a terra de Baal, que era conhecido como o Deus das chuvas, e estava tudo seco, mas lá em Sidom, na terra do rei Baal, Deus sustenta o seu profeta, porque Deus tem poder para sustentar os seus. Então, estamos numa crise econômica, numa crise política, numa crise entre os poderes, né? O antigo conceito de equilíbrio de poderes. Qual o nome? Nelson deve lembrar. Patrícia também. Em português. Check and balance. Peso e contrapeso. De Montesquieu, não é isso? Poderes equilibrados, 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo se equilibrando. Longe de vermos esse equilíbrio no Brasil, mas Deus tem guardado o seu povo. Deus guarda os seus, e Ele tem poder para continuar guardando. Creia nisso, não quer dizer que não vamos passar por sofrimento, que não vamos passar por angústia, mas Deus guarda os seus. Pode haver trevas sobre todo o Egito, pode haver trevas sobre o nosso país, mas haverá a luz do Senhor dentro das nossas casas. Que Deus distingue o seu povo. 11:7. Porém, essa é a praga mais dramática, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, e diz o verso 7 do capítulo 11, porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, se amanhã alguém falar para você: o seu jovem está tendo relações sexuais com a namorada dele, mesmo antes do casamento, ou está tendo uma tendência homossexual, ou está se afeiçoando com a droga,
E talvez alguém fale para você, isso é coisa de jovem, depois passa, o jovem tem que curtir a vida, depois assuma a responsabilidade de falar, aqui não, aqui eu vou orar a Deus, porque o meu Deus faz distinção e eu quero que o meu filho sirva integralmente a Ele, e ore ao Senhor, clame a Deus e creia que Deus faz distinção e Ele pode guardar os seus filhos. Quantas falsas religiões apontam caminhos para você alcançar o favor de Deus? O Evangelho, a palavra de Deus nos mostra que Deus criou um caminho para chegar até nós. Ele desceu, Ele veio até nós. E vemos isso mais claramente, veremos ao final, na pessoa de Jesus Cristo. Então, a ação de Deus, Deus vê a aflição do seu povo, Deus conhece o seu sofrimento e Deus ouve o seu clamor. Deus vê a aflição, ouve o clamor e Deus conhece o sofrimento. Creia nisso, meu irmão. Tem hora que a situação fica difícil. Eu falo para os irmãos que muitas vezes eu acordo pelas madrugadas, vencido pelo cansaço, mas eu falo aquela oração simples. Às vezes faço uma oração mais extensa, mas tem horas que eu me pego só orando assim, Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. E Ele ajuda, irmãos. Ele assiste, Ele entra com providência. Então, creia. Não se renda a um diagnóstico psíquico ou a um diagnóstico médico. Busque orientação médica se assim você precisar. Meu dedo deu uma puxada aqui, que eu já tive tendinite na mão direita, quando eu estudava contrabaixo o dia inteiro, 6, 8 horas por dia estudando, e teve uma época que tive a tendinite, tive que fazer uns exercícios e tudo, mas a mão esquerda nunca me deu susto, me deu um susto aqui, que eu tomei um choque, minha mão saiu, eu falei, não vou conseguir tocar o violão, mas voltou. Mas se continuar, eu vou ter que ver o que eu faço com essa mão aqui. Se cuide. Ou então Deus já me curou, já mandou embora, glória a Deus, segue o fluxo. Mas ore, não aceite simplesmente um diagnóstico médico ou um diagnóstico psíquico acerca de você ou dos seus, mas ore, clame a Deus, pois Ele ouve o nosso clamor, Ele vê a nossa aflição e Ele conhece o sofrimento do seu povo. Mas qual é o propósito de Deus? Chegamos ao segundo ponto, que é o central dessa exposição dessa noite. Qual é o propósito de Deus para o Êxodo? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Como conhecer o propósito de Deus? Volte ao capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19, que já lemos, diz assim. Cadê? Fugiu dizendo? Eu sei, porém, que o rei do... Peraí, gente, eu estou lendo errado aqui. Peraí, me perdi. É o 3, 19, está certo. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Qual é o propósito de Deus com tudo isso? Deus ser glorificado no meio do seu povo. O propósito de Deus não era só fazer o bem ao seu povo, isso também, mas o propósito de Deus era ser glorificado. Versículo 20 que nós lemos, e agora vai para o capítulo 7. Deus falando a Faraó, antes da primeira praga, capítulo 7, versos 2 a 5. Diz assim, 7:2, você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Olha, foi Deus que endureceu o coração de Faraó, para ele não deixar o povo ir. E multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês. Tem hora que você vai orar muito por alguém e a pessoa não vai ouvir você, porque Deus endureceu o coração. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. E preste bem atenção no versículo 5, que diz assim: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio dele os filhos de Israel. O propósito de Deus para as nossas vidas é certamente também nos abençoar, nos dar alegria, nos dar momentos bons em família, mas há um propósito maior, que os egípcios saibam, através da minha vida e da sua, que existe um Deus em Israel. Deus falou que Ele operaria grandes maravilhas para que os egípcios soubessem que só o Senhor é Deus. Lembra de Jonas, no navio, fugindo de Nínive, indo para Tarsis? E veio uma grande tempestade no mar, e Jonas, dormindo um sono da morte do porão do navio, é acordado, e os marinheiros falam, clame ao seu Deus, e quando jogam sorte, se a sorte cai sobre Jonas, e ele se identifica, eu sou hebreu, é servo do Senhor, Criador dos céus e da terra,
temam ao Senhor, eles ficam todos assustados, e quando Jonas fala, jogue-me ao mar, e ele é jogado ao mar, o mar se acalma, e lá em Jonas capítulo 1 diz que os marinheiros daquele navio creram no Senhor, ao ver a manifestação do poder de Deus. O propósito de Deus não é só nos abençoar e nos fazer felizes, mas é que pessoas olhem para a minha vida e olhem para a sua vida e saibam que o Senhor é Deus. Capítulo 9, versículo 13. 9:13. O Senhor disse a Moisés, levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para quê? Para que me adore. Pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba, preste bem atenção nisso, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O propósito de Deus de deixar o faraó lá, e deixar o faraó oprimir o povo, e deixar o faraó endurecer seu coração, não deixar o povo ir, era mostrar o seu poder e seu nome ser conhecido em toda a terra. Então, talvez você esteja passando por aflição, talvez esteja um egípcio afligindo, oprimindo o seu coração, oprimindo a sua mente, trazendo dificuldades para você. Ore ao Senhor, Senhor, que essa situação possa fazer com que o teu nome seja glorificado. Pois é isso que importa no final das contas. 9, 20 e 21, a gente começa a ver os efeitos que isso tem na vida dos egípcios. 9, 20 e 21. Aqueles oficiais de Faraó que temiam o quê? A palavra do Senhor, fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para casa. Essa é a 7ª praga, a chuva de pedras. Alguns dos oficiais egípcios creram no Senhor, irmãos. Alguns dos oficiais de Faraó temeram a palavra do Senhor, e quando ouviram que havia grandes pedras, eles falaram, vamos guardar aqui para não sofrermos dano. Eles creram nas palavras ditas por Arão e por Moisés, eles creram naquilo. Então, Deus fará muitas vezes com que a nossa vida, até mesmo as nossas dificuldades, façam com que pessoas que não são do povo de Deus venham a temer e conhecer ao nosso Deus. Versículo 29, ainda do capítulo 9. Moisés respondeu, quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. De novo, mesmo princípio. 10, 1 e 2. O Senhor disse a Moisés, vá falar com o Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos sinais fiz no meio deles, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Qual o propósito de Deus? Que os egípcios vejam que ele é Deus, e que os israelitas contem para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Por isso a importância de nós ensinarmos a palavra de Deus para os nossos filhos e saibam que o Senhor é Deus, irmãos. O Salmo 78 fala disso, uma geração contando a outra os feitos do Senhor. Nós precisamos ter isso claro no nosso coração. Então, Deus, qual foi a ação de Deus? Ver a aflição, ouvir o clamor e conhecer o sofrimento, e Deus entrou com providência. E qual o propósito de Deus? Fazer o seu nome conhecido entre os egípcios e entre os israelitas. Último versículo desse ponto, capítulo 12, versículo 12. 12:12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Assim como em Elias, Deus, ao manifestar a sua glória, consumindo aquele holocausto, mostrou que ele é Deus e não Baal. Aqui, Deus estava executando o juízo, porque aqueles elementos, as rãs, as águas, muitos eram ligados a divindades egípcias. E Deus, ao mostrar o seu domínio sobre tudo, ele mostra que ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Então, Deus vê, lembre do primeiro ponto, a ação de Deus. Deus vê a aflição, Deus ouve o clamor, e Deus conhece o sofrimento do seu povo. Mas o propósito de Deus é fazer o seu nome ser glorificado. Lembre-se do breve catecismo de Westminster. Qual é o propósito do homem? Conhecer a Deus e glorificá-lo para sempre.
Mas será que isso vai ser fácil? Temos um Deus que ouve, temos um Deus que vê, temos um Deus que conhece. E o propósito dele é que, por meio das nossas vidas, o seu nome seja exaltado e conhecido. Isso será fácil? Não foi para os israelitas e também não será para nós. Capítulo 5, versículos 15 a 18. 5,15. Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu: vocês são os desocupados, vocês estão desocupados, e por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Quando o povo falou: eu quero sair dessa terra para ir adorar o meu Deus no deserto, o que Faraó fez? Tirou a palha. Eles tiveram que catar a palha, botar no forno, como você conhece bem, para produzir os tijolos e continuar com o mesmo volume de produção de tijolos. Impossível! Isso acontece muitas vezes quando nós nos voltamos para Deus. Aí você fala: agora eu quero me acertar com Deus, eu quero estar mais presente na igreja, ouvir a palavra, quero fazer o plano de leitura, nunca li a Bíblia toda, vou ler a Bíblia toda pela primeira vez, quero orar mais, quero deixar um pouco as redes sociais, a televisão e me dedicar mais em oração. Não pense que vai ser fácil. Talvez alguém fale: mas você vai para a igreja? Vai dar dinheiro para pastor? Você vai ficar gastando seu dinheiro, não é assim, Graça, que falam? Vai curtir sua vida, vai passear na sua folga, ou então trabalha mais. Você não pode trabalhar por diária? Então trabalha no domingo que você ganha mais uma diária, mais um dinheiro para ajudar na sua família. Sempre surgirá uma voz como aquela de Faraó: vocês estão muito desocupados, por isso vocês estão querendo cultuar o Senhor. E nós precisamos estar atentos, irmãos, pois quando decidimos servir a Deus, quando decidimos glorificar a Deus em nossas vidas, surge resistência, que é o terceiro ponto. Primeiro foi a ação de Deus, segundo o propósito de Deus, e o terceiro a resistência a Deus. Vai ter resistência, irmão. Talvez o teu chefe queira que você comece a trabalhar justamente na terça-feira à noite, que você se dedica a vir ao culto. Não estou dizendo que você deva faltar ao seu trabalho, nem botar atestado. Não faça isso, falso. Só dê atestado se você de fato estiver doente, não é isso que eu estou falando. Mas ore, porque muitas vezes quando a gente quer se dedicar mais a Deus, ao ministério, a igreja está precisando de ajuda com a escolinha, né? Temos crianças aqui, tem vindo muitas crianças, glória a Deus, precisamos de ajuda, precisamos de pessoas da intercessão, do serviço de culto, músicos, pessoas para ajudar na evangelização, tantas demandas na igreja. Eu quero me lançar e aí começa a surgir dificuldades. É assim mesmo, irmão. Mas ore, clame a Deus: Senhor, que Faraó não me vença e eu possa resistir. Tentam também desqualificar a obra de Deus nas nossas vidas. 7, 10 a 12. Diz assim, 7 e 10. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais. Ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. O que é isso aqui? Deus falou para Moisés: opera um sinal na frente de Faraó. E ele pegou o seu bordão, aquele cajado de madeira, e jogou ao chão e virou uma serpente. E depois ele pegou de volta. De alguma maneira, os magos do Egito fizeram a mesma coisa. Só que o bordão de Arão engoliu o bordão dos egípcios. 7, 10 a 12, 21. Olha o que diz. 7, 21. Os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal. Primeira praga, as águas viram sangue. E os egípcios não podiam beber água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. Só até aí. Deus operou um milagre, as águas do rio Nilo se tornaram em sangue, mas os magos de Faraó fizeram alguma ciência oculta, que fizeram algo parecido, e Faraó não creu. Capítulo 8, versículos 6 a 8. Nós estamos terminando esse nosso panorama pelo livro de Êxodo. 8, 6. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs, essa segunda praga, a praga das rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Só até aí. Você vê que no início, nas primeiras pragas, Moisés operava um sinal, foi o cajado, foi as águas em sangue, agora as rãs, e os magos que assistiam Faraó faziam algo semelhante. Capítulo 8, versículo 16 a 19.
diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos toda a terra do Egito. Terceira praga. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com seu bordão e bateu no pó da terra. E houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas... O que diz aí? Versículo 18, não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. O que eu penso dessa passagem? Você crê que Deus ouve, que Deus vê a aflição, Deus ouve o clamor e Deus conhece o sofrimento nosso que somos seu povo. A ação de Deus. Segundo ponto, o propósito de Deus. Você crê que Deus te chamou para que o nome dele fosse glorificado e as pessoas vissem a obra de Deus na sua vida e crescem que o Senhor é Deus. E aí chega o terceiro ponto, a resistência. Faraó vai mandar mais trabalho para te impedir de servir a Deus, para te impedir de estar junto aqui com a congregação, orando, adorando, para te impedir de estar na sua casa, lendo a sua Bíblia, orando ao Senhor, cantando louvores a Deus. E aqui, como nós vimos, Deus vai começar a operar milagres na sua vida, maravilhas, mas as pessoas vão falar: mas eu não estou na igreja e acontece a mesma coisa. Eu não estou na igreja e também estou vivendo isso. Meu casamento melhorou. Mas eu não estou na igreja e meu casamento está bem. Minha vida financeira está melhor, mas eu não estou na igreja e também não estou com dívida. Mas eu estou mais em paz. Mas eu estou tranquilo também, eu não estou na igreja, eu não preciso ir para a igreja para sentir paz. Em algum momento, quando a gente se volta para o Senhor, as coisas ficam mais difíceis e Deus começa a operar nas nossas vidas, e alguém pode te questionar: mas isso eu vivo também, eu não preciso estar na igreja. Mas vai chegar uma hora que você vai começar a experimentar coisas de Deus que quem está fora não experimenta. Então, os magos do Egito imitaram o bordão que se transformou em serpente, imitaram as águas transformadas em sangue, imitaram as rãs invadindo as casas, mas já dos piolhos e daí em diante, nenhuma das outras pragas eles conseguiram imitar. Porque Deus começa a fazer coisas na vida daquele que se rende a Ele, e às vezes o pessoal do mundo vai fazer algo parecido, mas chega uma hora que há uma distinção clara entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então vai haver resistência, vai haver dificuldade, mas cada vez vai ficando mais claro que você serve a Deus e que a sua vida é diferente da vida dos demais. A resistência a Deus também acontece quando pessoas tentam manipular a Deus. Olha o que Faraó diz aqui no capítulo 8, versículo 25. 8:25. Faraó chamou Moisés, já é a quarta praga das moscas. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas sem sair desta terra. O faraó, o diabo, Satanás, os poderosos desse mundo vão falar: tá bom, já que a gente não consegue replicar os sinais que o seu Deus opera, pode cultuar o seu Deus, mas faz do meu jeito. Cultua a Deus aqui na minha terra. Cultua a Deus aqui no Egito. Eles falam: não podemos cultuar a Deus no Egito, versículo 28. Então o faraó disse: eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifício ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe e orem também por mim. Tem vezes, quando você quiser assumir um compromisso com Deus, o mundo vai falar para você: não, tá bom, então pode ir na igreja uma vez por semana e olhe lá. Pode ler a sua Bíblia, mas não precisa ler muito não. O pastor quer ler a Bíblia toda em 2 anos, é muita coisa. Você não precisa ler tudo não, lê um salminho por semana, está muito bom. Ofereça o sacrifício só aqui no Egito. Não vai para muito longe não, cuidado, irmãos. Há um risco muito grande para aqueles que eu e alguns amigos chamamos de amigos do Evangelho. É aquela pessoa que gosta da igreja, que acha a igreja o máximo. É muito legal. Eu gosto quando vou lá. Até o bispo Walter disse que uma vez uma pessoa chegou para ele depois de um culto e falou assim: eu gosto muito de vir na sua igreja. Eu vou em outras igrejas, eu vou na igreja tal, mas eu gosto de vir aqui, gosto de tomar aquele suquinho que vocês servem, né, meu Deus? Suquinho, ceia do Senhor, não entende nada. As pessoas, às vezes, são os amigos do Evangelho. Não, eu gosto de vez em quando ir lá pedir a bênção de Deus, ouvir a pregação. Aos louvores eu sinto um negócio diferente, é tão legal. Cuidado. O que Faraó queria? Não, pode ir, mas fica aqui no Egito. Já não pode ficar no Egito? Então não vai muito longe, não. E ele continua, capítulo 10. Êxodo 10. Estamos concluindo. Versículos 8 a 11. Olha o que ele diz. 10, 8 a 11. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: vão e adorem o Senhor, o seu Deus.
Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. O faraó queria controlar o povo. Quem vai? Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então o faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm mais intenções. O faraó não quer que você leve as suas crianças para cultuar a Deus. Coisa profunda, né? Vai lá para o deserto, mas não leve as crianças. Isso é ideia de faraó, irmão. Isso é ideia do diabo. A criança precisa estudar. Precisa. Criança precisa brincar. Precisa. Mas a criança precisa aprender a cultuar a Deus, irmão. Em casa e na igreja. Por isso que eu louvo a Deus, quando cheguei aqui no Anil, já era a prática, eu não estabeleci isso vindo para cá. As crianças ficam no culto durante o período de louvor e algumas vezes ficam no culto inteiro. Não tem problema nenhum. O contexto da adoração bíblica é sempre todo mundo junto. A gente que criou essa forma mais lúdica de ministrar as crianças, que tem valor também, mas as crianças têm que cultuar também, irmãos. Fale para Faraó: Faraó, eu não vou deixar minhas crianças no mundo, deixá-las estudando de 7 às 7 da noite, no final de semana enfiar num shopping para eu poder curtir a vida e não ter trabalho com elas. Ou como eu dizia esses dias que vi um anúncio de uma fornecedora desses quartos de aluguel, né? E falando assim: você já passa a semana toda com as crianças, o ano inteiro com as crianças, nas suas férias vai viajar com crianças também. Falei, que absurdo. Os pais hoje já botam a criança na escola um tempão, às vezes muito cedo, com meses, já botam às vezes na creche 12, 13 horas por dia, alguns por necessidade, nós entendemos, não quero criticar quem realmente precisa fazer isso, mas muitos não precisam e fazem isso porque não querem ter filhos para botar um status lá no seu Facebook e dizer que teve filho. Olha que legal, tivemos filhos, mas não querem assumir o ônus de cuidar de uma criança. E quando vai tirar férias, ainda assim, o faraó fala: não, vai tirar férias sozinho, você tem que curtir a vida. E as crianças vão crescendo longe dos pais, distante dos pais, sem ter contato com os pais. Aí quando esses pais envelhecem, as crianças, que agora são adultos, botam esses pais em asilos e eles ficam tristes, mas sempre foram longe das crianças, sempre estiveram longe, acham que na velhice vão ficar perto. Só se Deus operar um milagre no coração. Então não se surpreenda de muitos pais, hoje, amargarem a dor de serem abandonados em asilos, em casas de repouso. Não quero dizer também que isso seja pecado. Há situações em que eu entendo que isso se faz necessário. Mas há situações que não é necessário. Que o aposentado podia ficar num aposento, a palavra vem disso, dentro da casa da família, sendo cuidado pela família ou numa casa próxima e não abandonado. Mas o pai abandona o filho na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, na juventude, na velhice, o filho abandona o pai. Não permita que isso aconteça na sua casa. E fale para Faraó: eu vou cultuar a Deus com os meus filhos. Não vai e deixa as crianças. Não. Eu vou sair, vou para o deserto, vou fazer uma festa para o Senhor e vou com os meus filhos. E você vai ter que pagar um preço. Porque a nossa cultura não quer que você faça isso. Nossa cultura quer que você delegue seus filhos para serem cuidados pelo Estado. Por um Estado marxista, materialista, socialista, por um Estado que tem princípios que ferem frontalmente a fé cristã. E aí depois, quando chega na adolescência, seu filho se desvia, ou entra na faculdade, se torna um ateu materialista que não crê em Deus, e você fala: onde foi que eu errei? Cuidado, antes que seja tarde demais. Faraó: eu vou com os meus filhos, vou cultuar a Deus com os meus filhos. Versículo 24, para concluirmos. Então o faraó chamou Moisés e lhes disse: vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com você. É isso que o mundo faz. O mundo fala: então pode servir a Deus, mas eu quero também te dar umas condições. Tá bom, pode levar as crianças, mas não leve o gado. Mas como é que eles iam sacrificar o Senhor se toda a estrutura sacrificial que Deus estabelece para o seu povo havia o sacrifício de animais que apontava para o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus? Não tinha como eles irem sem os animais. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se você quiser se dedicar a Deus, se você quiser se lançar: eu quero me dedicar mais a Deus, eu quero servir mais a Deus, seja na igreja, seja na sua vida, seja na sua família, vai ter resistência. Não viva num conto de fadas. Não pense que a vida é um filme de sessão da tarde, uma comédia romântica. A vida é dura. Como eu falo, a vida cristã não se assemelha a um passeio no shopping
ou um passeio num parque, mas se assemelha a um campo de batalha. Você vai ter que lutar, você vai sofrer, você vai chorar. Faraó vai falar, não vai. Ou vai falar, vai, mas não vá muito longe. Ou vá, mas não leve os seus filhos. Ou vá, mas não leve as ferramentas para adorar o Senhor. Eu vou falar, eu vou, e eu vou adorar a Deus com os meus filhos, pois esse é o propósito para o qual eu fui criado e para o qual eu fui liberto da escravidão do pecado, do mundo e de Satanás. O Êxodo nos aponta tudo isso. Deus vê a aflição, Deus ouve o clamor, e Deus conhece o sofrimento do seu povo. Deus distingue entre o seu povo e aqueles que não são o seu povo. Deus age. O propósito de Deus, ele ser glorificado em nossas vidas. E o terceiro ponto, haverá resistência, meu irmão. Haverá resistência, minha irmã. Mas vale a pena servir ao Senhor. Creia que o Deus Todo-Poderoso, como disse no primeiro ponto, Ele ouve, Ele conhece as nossas aflições, Ele faz distinção entre os seus. Creia que o propósito de Deus é que o nome dEle seja glorificado em nossas vidas, e é isso no final que mais importa. E creia que vão surgir resistências. Faraó vai querer controlar a tua vida. Faraó vai querer dizer o que você tem que fazer com o seu dinheiro. Faraó vai querer dizer o que você tem que fazer com o seu tempo. Mas você vai falar, eu dedico o meu tempo, eu dedico o meu dinheiro, eu dedico minha família ao Senhor. E é Ele que me diz o que eu vou fazer. E nesse contexto, capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa, que aponta claramente para a obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou pedir para a Carol botar a imagem, já vou aproveitar e fazer um anúncio concluindo a mensagem. Próximo sábado teremos nosso culto de jejum e consagração, e assim como o irmão Ximene já vinha fazendo há alguns meses, nós teremos evangelização após o culto, permitindo o Senhor, eu também estarei presente aqui com os irmãos no jejum e na evangelização. Vamos tomar um café, vamos evangelizar mais ou menos de 11h30 até meio de meia, né, Ximene? E a gente preparou o material, pode botar, Carol. Espera só um pouquinho que está ligando, hein? Ele está desligado. Não é que eu pedi para o Vitor desligar por causa da luz, fica aqui no... Então, vai aparecer aqui, a gente vai imprimir uma quantidade desses folders, que é um anúncio convidando as pessoas a celebrarem a Páscoa conosco. Último domingo de março, 31 de março, será celebrada a Páscoa, e a gente está convidando as pessoas. Então, sábado, se você puder, esteja conosco. Eu nunca evangelizei, não tem problema, colhe, fique ao lado do Ximene, de alguém que tem o hábito de evangelizar. Esse aí está aparecendo. E distribua, fale, a gente vai para pregar o evangelho e também convidar pessoas a virem para a igreja, porque a evangelização é muito mais do que trazer para a igreja. A evangelização é pregar o evangelho, falar de Jesus Cristo, falar, e aqui tem um versículo, está pequeno para vocês lerem, mas creiam em mim, está escrito assim, 1 Coríntios 5:7. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Tudo isso, em última instância, apontava para o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. E no próximo sábado, permitindo Deus, a gente vai ter em quantidade esse folder para convidarmos pessoas para estarem aqui conosco no domingo, dia 31, para celebrarmos juntos a Páscoa. De manhã vamos ter uma apresentação do vocal, tivemos um primeiro ensaio essa semana que foi muito abençoado, né, com uma professora está nos assistindo, e à noite teremos uma apresentação das crianças, mas além das apresentações teremos pregação da palavra, louvores, orações, como fazemos em cada dia do Senhor, domingo após domingo, e como deve ser. Mas tudo aquilo que nós vimos aponta para a salvação em Jesus Cristo, que nós devemos anunciar, pregar, e vamos fazer isso agora, celebrando a ceia do Senhor. Os irmãos vão servir a ceia, podem vir à frente. A ceia é uma refeição, assim como eles faziam uma refeição cerimonial, a ceia é uma refeição que fazemos, mas não de um animal, não de um sacrifício repetido, mas do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça a sua oração.